Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aqui a mais uma aula do curso de extensão, essa terceira aula, né? Hoje a gente traz um tema mais tranquilo, né? Menos polêmico, certamente, que a última aula, com certeza, ele é bastante polêmico, né? Então, a gente vamos trazer um mais light hoje, né? Mas também, de alguma forma, não deixa de ser uma temática que possa eventualmente ser, ser polêmica, talvez, de certo aspecto, pela questão de como as escolas acabam abordando o tema. Quando se fala da monarquia, geralmente se fala de uma forma pejorativa da monarquia, se fala de uma forma autoritária, se fala sempre tem os detratores aí da monarquia, sempre tem quem fale muito mal do sistema monárquico, né? Então, eu vou trazer aqui uma nova uma abordagem, né, sobre a, os aspectos jurídicos e históricos do poder moderador, né, de acordo com a Constituição Imperial do Brasil de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, né? No Brasil já independente, um Brasil que já não está mais nas garras, né, de Portugal, né? O Brasil conseguiu a sua independência. Cabe lembrar que o Brasil conquistou a sua independência, por mais que existem algumas os historiadores eles falam com desdém da nossa independência, dizendo que ela foi, né, uma espécie de faz de conta, porque para ficar o Dom Pedro aqui, o João VI lá, mas não é bem a verdade, né? Não é bem a verdade, porque, na verdade, quando o Dom Pedro I opta por ser o imperador do Brasil, ele renuncia ao trono português, né? Isso, de alguma forma, vai ser depois motivo de crises e aqui e lá, né? Então, mas inclusive, teve guerra, teve disputa, teve morte de brasileiros e portugueses na conquista da independência. Então, essa é a primeira questão fundamental a se tratar. Mas não é o objetivo central da nossa aula de hoje, que hoje nossa aula é trazer a ideia de o que é o poder moderador. O que é o poder moderador? Essa figura que não existe mais, né, na nossa Constituição, ela se encerrou com a monarquia, mas ela era uma figura central da monarquia. Quiçá de se dizer que ela talvez ainda persista em outras monarquias, como a gente vai acabar vendo aqui, como está programado aqui para a gente ver. Bom, a Constituição de 1824, ela foi uma Constituição que ela foi conflitiva. Ela teve conflitos prévios antes de ser promulgada, porque quando ela foi ser trabalhada pela Assembleia de Deputados, né, ela começou a gerar alguns ruídos e, e os ruídos eles partiam, claro, obviamente porque existiam interesses, né? Obviamente que toda a sociedade ela é formada por interesses e às vezes interesses divergentes, né? Não são interesses que acabam ou agrada um, desagrada outro. Isso é bem comum, né? Mas uma primeira controvérsia que surgiu com o anteprojeto da Constituição de 24 foi que ela impedia a dissolução da Assembleia. E isso, obviamente, não era do agrado eh, da, da, do, dos, né, quem era do lado do imperador, porque a base fundamental de um império
é sim a viabilidade de solução da Assembleia, porque a ideia central por trás de uma monarquia é que o poder ele é exercido não pelo monarca em si, né? O monarca sim reina, mas quem governa o poder ele é do povo. Tanto que o poder de dissolver a Assembleia ele é com o objetivo de convocar novas eleições logo em seguida. Ele não é um objetivo simplesmente dissolver a Assembleia e eu vou governar de forma absoluta, né? Reinar sem nenhum empecilho. Não, não é isso. Ele dissolve a Assembleia, mas já convoca eleições imediatamente. Essa é a base da monarquia. Isso funciona até hoje nas monarquias, com essa ideia de dissolução de parlamento e convocação de eleições para resolver crises do poder, né? Crise do poder legislativo, no caso aqui. Esse período ele está marcado pelos interesses entre brasileiros e portugueses, mas os portugueses que vivem no Brasil, né? Porque os portugueses são os comerciantes, né? Eles têm os seus interesses, né? E os brasileiros têm os seus próprios interesses, obviamente. Então, são os portugueses locais que permaneceram, e muitas vezes os portugueses locais ainda se mantêm com uma certa ligação com Portugal, né? E os brasileiros que nascidos no Brasil, que perderam de alguma forma aquele vínculo de identidade com Portugal, né? Então, a primeira questão, o conflitiva estava exatamente ligada entre disputa entre brasileiros e portugueses. E tinha um jornal, o Tamoio, né, que era dos irmãos Andradas. Os irmãos Andradas, eles participavam da Assembleia, eram deputados, e ao mesmo tempo eles eram, né, incentivadores vamos dizer assim, eles alimentavam uma crise, né, com a questão dos ministros, né? Então, os três irmãos são José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. E eles criticavam no jornal constantemente os ministros do imperador. Eles eram ridicularizados. E, obviamente, que isso desagradava os ministros, né? E os ministros iam lá nos ouvidos do imperador reclamar dos irmãos Andradas, né? E isso estava, de alguma forma, incomodando bastante, né, o governo, né? Então, guarnições militares exigiam a expulsão dos Andradas da Constituinte. Não, os Andradas não podem participar dessa, dessa Constituinte, porque, enfim, obviamente ficaram incomodados, né, com eles. Então, a solução que os militares adotaram foi dissolver a Assembleia e os irmãos Andrades e mais três deputados eles foram deportados para a França. Então, estava resolvido o problema, né, dos ministros. Então, a Constituição Imperial do Brasil de 1824 acaba sendo outorgada, ou seja, ela não é promulgada, ela não é aprovada pela Assembleia e o imperador promulga. Não, ele pegou aquela, na verdade, o projeto de Constituição de 1824, aquele anteprojeto, ele ficou na sua essência praticamente imutável. Ele praticamente manteve a mesma base e, e ele outorgou ela, né? Ou seja, ele não é promulgada, é outorgada. Ele vai e outorga ela e a partir daí ela tem existência no universo jurídico. Então, e quais foram as consequências que causaram, né, qual foi o mal-estar causado pela essa Constituição outorgada? Ela causou uma crise interna
nas províncias. E aí se destaca aqui a Confederação do Equador, que reuniu alguns estados, que foi de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí e Pará. E eles formaram uma confederação, que é a chamada Confederação do Equador. Opa, não, vamos sair fora desse império, né, que não nos representa, porque eles acabavam trazendo algumas ideias, as ideias republicanas, né, o que é hoje, né, nossa uma república, anti-lusitanas, ou seja, contra os portugueses, e ideias federativas, que é contra a centralização do poder, né, ou seja, tudo contrário ao que tinha sido posto pela Constituição de 24 com o Império Brasileiro. O grande estopim foi para surgir a Confederação do Equador foi uma nomeação de um presidente de província indesejado. Foi alguém que eles não queriam e, obviamente, aquilo ali causou um mal-estar e começou toda a problemática. Um dos dois grandes líderes do movimento da Confederação do Equador é o Cipriano Barata, que escrevia no Sentinela da Liberdade, e o Frei Caneca no Tifes Pernambucano. Resultado, o Cipriano foi preso, enviado ao Rio de Janeiro, onde ficou preso até 1830. E cabe destacar que essa Confederação do Equador, ela foi um levante popular e urbano, né? Um conteúdo urbano e popular. Ela não foi feita só, por exemplo, por elites, não, ela foi popular. A população apoiou ela. E, em consequência, e aí há uma figura importante até dessa questão da, dessa revolta popular, que vai ter aqui, agora aqui, logo em dia que eu vou estar mencionando, que é o major de pretos, o chamado Agostinho Bezerra Cavalcante, né? Que esse era nominado major de pretos, né? Por quê? Porque da ideia é exatamente isso. Ele comandava a população, né, que era menos favorecida da sociedade da época. Então, ou seja, era um conteúdo bem popular, tá? Ela contou com a presença de estrangeiros, né, como o liberal português, filho de polonês, o João Guilherme Radcliffe, resultando depois, ao final, condenado à morte Frei Caneca, o Radcliffe e o Major de Pretos, o Agostinho Bezerra Cavalcante. Só que os próprios adversários desse, né, ou seja, aquelas pessoas que foram, em tese, perseguidas pelo movimento, né, os próprios adversários foram, né, pediram clemência para o imperador, né? Ou seja, os próprios comerciantes portugueses foram e pediram clemência ao imperador em favor do Cavalcante, porque de alguma forma ele evitou excessos e mortes. E obviamente que o imperador não ouviu o clamor dos então perseguidos pela Confederação. O Frei Caneca, por sua vez, ele foi fuzilado. Ele, apesar de ter sido condenado a enforcamento, o Carrasco optou por não aplicar a pena de enforcamento, né? Optou pela pena de fuzilamento, né? De alguma forma, é, isso demonstra uma certa afetividade ao Frei Caneca, porque dá para se entender que o enforcamento era uma pena mais dura, mais sofrida. Então, fuzilou uma morte mais rápida. Então, teve talvez aí uma certa clemência ou uma certa, né, uma certa identidade daqui a pouco com o próprio Frei Caneca, né? Algumas das características da Constituição de 24. Ela tinha o poder legislativo dividido entre Câmara e Senado, ou seja, ela era bicameral.
A Câmara, ela tinha a eleição temporária, com o voto censitário, e para votar, a pessoa tinha que ter uma renda anual de R$ 100.000, e aí tinha que ser cidadão brasileiro acima de 25 anos, e nessa primeira etapinha podia votar, inclusive os escravos libertos. Só que ela tinha várias nuances. Aí os candidatos, eles tinham que ter R$ 200.000 anuais e não fossem escravos libertos. Isso resultava numa eleição primária. E os escolhidos na eleição primária votavam nos deputados, que tinha como requisito agora algo maior. Para ser deputado, tinha que ter R$ 400.000 anuais e ser católico. Essa era a condição para ser, ao final, deputado. Até 82, isso é uma curiosidade que eu trouxe, era admitido voto de analfabeto, porque a Constituição não previu a hipótese de não voto de analfabeto, mas depois houve uma alteração legislativa em 82 e aí impediu o voto do analfabeto. Os presidentes de províncias eram nomeados pelo próprio imperador, né? Não eram eleições feitas pelas províncias, as escolhas eram feitas pelo imperador, e aí a gente tende a entender talvez a questão da Confederação do Equador, né? Aquela insatisfação, né? Talvez a nomeação de alguém que não tenha identidade local com a população, enfim. Eram assegurados direitos individuais, igualdade perante a lei e liberdade religiosa. A liberdade religiosa tem um detalhe. A liberdade religiosa, ela, é, ela era total, mas o culto era particular. Ou seja, não poderia exteriorizar o templo, né? O culto tem que ser particular, com exceção, obviamente, da Igreja Católica, que era a igreja oficial do Império. E havia liberdade de pensamento e manifestação, ou seja, havia liberdade dos jornais, publicar o que quisessem, né? As pessoas podiam escrever o que quisessem. Isso, obviamente, demonstra que a Constituição de 24 era uma Constituição liberal, era uma Constituição que prezava pelas liberdades individuais. O Senado, por sua vez, ele era escolhido pelo imperador de uma lista tríplice. Obviamente que o Senado deveria, porque a ideia do Senado, e aí ele é vitalício, é a permanência vitalícia, ele vai ter uma identidade com o próprio Estado, com o próprio imperador, né, os interesses estão tá bem ligados ao imperador, por certo, né? A ideia de Senado, por exemplo, no Brasil hoje, a ideia de Senado de representar o Estado, os estados, né? Enquanto a Câmara de Deputados ela tem a representatividade do povo, a vontade popular, né? Por isso que a gente olha na formatação do nosso Congresso Nacional, tem uma, um prédio que é aberto, né? E outro que é uma cúpula fechada, né? Ou seja, um recebe a vontade popular, a outra fechado ali para a vontade popular, tem que respeitar a vontade dos estados. E assim, essa ideia de equilíbrio, né, entre as necessidades do Estado e as necessidades do povo, né? Então se completa. Então o Senado era vitalício. Hoje o Senado é 8 anos, uma eleição de senador.
deputado 4 anos. Nessa Constituição é instituído o Conselho de Estado e o poder moderador, que a gente vai tratar aqui. O Conselho de Estado, né, conselheiros eram vitalícios, e a Constituição ela vai falar o quê? A Constituição de 24 é negócios graves, medidas gerais da pública administração. Então, quando havia crises, chamava os conselheiros vitalícios para o quê? Aconselhar o imperador. Então, o que cabia ao imperador nessa Constituição? Nomeação de senadores, dissolver a Câmara, convocar novas eleições, ou seja, é aquela ideia, dissolve a Câmara, novas eleições, sancionar as decisões da Câmara e do Senado. O poder moderador, por sua vez, ele foi idealizado pelo liberal francês Benjamin Constant, né, que tem o nome de uma rua aqui na nossa cidade de Rio Grande. E qual é a ideia do central aí do poder moderador? Ele é o poder real, ele é o poder do monarca. Ele é uma espécie de poder judiciário entre os demais poderes. Há quem afirme que inspirou a Suprema Corte dos Estados Unidos. O poder real ele é um poder de neutralidade, é um poder neutro, né? Ele evita que os poderes um se sobreponha ao outro, ou que um poder destrua o outro. Então, e que todos se trabalhem em harmonia. Essa é a ideia do poder moderador. Então, o poder moderador ele está constituído com 5 poderes. 5 poderes. Sendo um chamado representativo da continuidade, que é a Assembleia Hereditária. Ou seja, é a representação do Senado, a representatividade que vem do vitalício, do hereditário, né? Aquele que representa o Estado. A representatividade da opinião, que é a Assembleia Eletiva, Câmara de Deputados no nosso país e antes Assembleia de Deputados. Então, esses dois conjuntos é o poder bicameral que vem lá da ideia do espírito das leis, né? Foi constituído dentro no livro O Espírito das Leis. Tem o poder executivo, né? Que na monarquia ele é exercido geralmente pelo primeiro-ministro, e aí a diferença é importante de entender, porque a gente sai da ideia de presidencialismo. Não existe o presidente, existe o primeiro-ministro, que a Assembleia, né, o Legislativo, decide quem vai ser o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro governa. E o detalhe importante sobre o primeiro-ministro, ele pode ser dissolvido a qualquer instante. Ele pode ser nomeado num dia e sair no outro. Ou seja, as crises do executivo elas não se alongam, porque o legislativo consegue contornar os problemas ou até mesmo proteger de alguma forma o primeiro-ministro, né? Se é de interesse do legislativo. E aí, diferentemente do presidencialismo, onde o legislativo às vezes pode criar crise para o executivo. E aí a gente sai da figura do impeachment. As crises graves do executivo são resolvidas com impeachment, que são um processo longo que exige um afastamento do presidente no primeiro instante para ser julgado. Aí segue um enorme de um rito e a gente já passou por 2 impeachments, então isso alimenta crise institucional. Por quê? No momento que que o impeachment está sendo processado, o país, o risco Brasil,
ele aumenta. Porque o mercado ele não sabe, ele anota, ele vê aquilo como uma crise, como uma o que vai acontecendo depois? Quem vai assumir? Como vai conduzir o país? E isso gera uma crise institucional e gera crise que obviamente econômica. Então, a velocidade de resposta do parlamentarismo é muito maior e muito melhor do que o presidencialismo, no aspecto de resolução do problema com o executivo. Então, são, como eu falei, são 5 poderes. O representativo em continuidade, o de opinião, o executivo, representado pelo primeiro-ministro, o poder judiciário, né, que hoje no país a mais alta corte é o STF, e o poder real ou moderador, que é exercido pelo próprio monarca. E eu trago aqui, destaquei aqui algumas crises pós-monarquia no Brasil. Eu destaco aqui a da década de 30, a partir do golpe de Estado do Getúlio Vargas, né, onde ele toma e aí tem uma hipertrofia do poder executivo. A gente tem que destacar, é importante destacar que foi um período de uma ditadura bem dura, né? E aqui os historiadores, de certa forma, omitem essa informação. Era um período onde teve pena de exílio, que pena de exílio geralmente se faz em momentos quando se tem uma, um poder muito forte no poder executivo, né? Que, que ultrapassa. Primeiro que não tu fere direitos humanos, né? Que tu vai exilar alguém numa ilha, ilha prisão, né? Tu quer ele mais distante possível, né? Ou seja, teu opositor tu joga ou simplesmente mata. 64 teve os militares, né? E mais uma vez uma hipertrofia do poder executivo. E na atualidade a gente tem a hipertrofia do poder judiciário, com a figura, né, dos nossos eminentes ministros do STF. A, a Constituição de 1824, ela tem no seu artigo 101 a descrição do que é o poder moderador, né? O imperador exerce o poder moderador quando? Nomeando senadores, convocando a Assembleia Extraordinária nos intervalos das sessões, quando assim pede o bem do Império, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogando ou auditando a Assembleia Geral, dissolvendo a Câmara dos Deputados, né, nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Então, aqui é a previsão constitucional de dissolução da Câmara dos Deputados e convocação de nova eleição, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, e aqui eu destaquei, até em amarelo aqui, que é suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Ou seja, a Constituição de 1824 permitia que, quando houvesse algum abuso por parte do judiciário, havia um mecanismo de suspensão, não é de destituição, é de suspensão de magistrado. Então, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença, ou seja, havia uma instância recursal ao imperador, né, e concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselha a humanidade e o bem do Estado. Pois bem, vamos lá para o artigo 154, né, que estava mencionado lá atrás, né,
suspendendo o magistrado no caso do artigo 154. O que diz o artigo 154? O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, procedendo à audiência dos mesmos juízes, informação necessária e ouvido o Conselho de Estado. Opa, chama o Conselho de Estado, né? Não é simplesmente o imperador que está decidindo essa questão. É uma crise. Chama o Conselho de Estado. O Conselho de Estado vai exercer também o seu papel. Então, os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei. Artigo 155. Só por sentença poderão esses juízes perder o lugar. Ou seja, era necessário ter um julgamento desses juízes. Artigo 156. Todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos, e essa responsabilidade se fará efetiva por lei regulamentar. Então eu destaco aqui que no artigo 54, a suspensão por queixa feita contra os juízes. Então, um juiz faltoso, um juiz que eventualmente exacerba as suas funções, poderia ser suspenso e julgado. Então, o artigo 98, até para mim, ele me parece até um pouco de conceito, né, do poder moderador, mas ele instituía, né, como norma, né, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, ou seja, somente o imperador pode exercer o poder moderador, ninguém mais pode, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes. É aquela ideia de poder neutro. A ideia de que ele não está associado a nenhum poder, ele não está acima de nenhum poder, e, ao mesmo tempo, ele é um poder neutro e está velando sobre os poderes com neutralidade, e ele só intervém na crise. Ele vem e intervém na crise, então ele só se sobrepõe ao poder quando instaurada uma crise com qualquer dos poderes. Então aqui eu destaco uma manchete aqui do Estado de Minas, né, uma reportagem do Estado de Minas falando sobre o STF, né? Ele traz 3 destaques de abusos do STF, dizendo, um dos casos é: mantém preso há mais de ano um jornalista, Oswaldo Eustáquio, sem processo, sem culpa formada, sem direito de defesa. Prendeu um ex-deputado, presidente nacional de um partido, Roberto Jefferson, né, o partido PTB, sem flagrante, única condição prevista na Constituição. Proibiu 11 sites e canais de opinião de receber seus anúncios de empresas privadas através das plataformas de redes sociais. Ou seja, isso equivale a sufocar as plataformas, porque sem anúncio, né, como que eles vão produzir material, manter gente trabalhando? Então, obviamente que é uma censura de forma efetiva. Então, ou seja, tudo que o STF fez aqui é inconstitucional, está contra a Constituição. A Constituição é, em tese, uma vontade popular. Então, a vontade popular não está sendo respeitada e protegida. E não há nenhum poder que possa moderar essa crise de hipertrofia de um poder, que é a do poder judiciário. Ou seja, o que é hipertrofia? Um poder que se sobrepõe ao outro. Então, é flagrante o que o STF vem fazendo. É outra manchete vinda aqui do Jovem Pan, que diz: enquanto Flor de Lis andava livremente pela Câmara, Daniel Silveira foi preso pelo crime de opinião. Que esse crime não existe. Não, primeiro que a nossa Constituição prega a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. E pior ainda, um deputado. E o deputado, ele tem
garantias constitucionais de poder expressar-se no parlamento e em favor do parlamento, em favor da nação, em favor dos seus eleitores, em favor, enfim, eles têm a liberdade de poder expressar voto, expressar opinião, e não pode ser julgado por isso. Então, se ele não pode ser julgado pela opinião, pela manifestação de opinião, como é que se pode ter crime de opinião no Estado que tem liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, o deputado tem prerrogativa e proteção, imunidade parlamentar? Esse é o nosso país, um país que não cumpre a própria Constituição, e o guardião da Constituição é o maior violador da própria Constituição. Como resolve isso? Nos falta, me parece, flagrantemente, um poder moderador, o poder neutro. E aí, até eu trago aqui um trecho aqui da reportagem, né? O sistema político judiciário brasileiro condena sem julgamentos os críticos do sistema, deixa esquecida e solta uma provável assassina e subverte a justiça por vaidades íntimas. Então, mais uma vez, o STF é o algoz da Constituição. O Estadão traz uma matéria tratando aqui do STF, e ele faz aqui esse paralelo com o que a gente está tratando, que é do poder moderador. O poder moderador no século XXI, o judiciário que reina e governa, né? Então, essa associação foi bastante acertada, interessante, e remonta à própria história do Brasil, né? Trazendo a ideia do poder moderador ao STF, né? E que, na verdade, está mostrando que o STF comete um abuso, né? Porque o STF não pode nem reinar nem governar, né? Ele não pode legislar. O STF, no momento que ele legisla, ele invade um poder. No momento que ele governa, ele invade um poder. E no momento que ele não cumpre a própria Constituição, sendo ele o guardião da Constituição, então a gente está com uma crise imensa. E o poder moderador hoje, ele existe? Não existe? Será que já acabou o poder moderador? Não, ele ainda persiste em algumas monarquias. E aqui eu trago uma notícia aqui do estado de Minas, que é que há pouco tempo, no ano de 2016, o rei da Espanha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Porque o que que aconteceu? Depois de 4 meses, o rei tentando dialogar com os partidos políticos da Espanha, pedindo para que fosse nomeado o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro, quem governa o país, não é o rei, e não chegaram a um consenso. Então, o imperador fez primeiro um ato de censura contra o parlamento, por não ter nomeado o primeiro-ministro, e não resolveu. Então, o rei da Espanha, ele tem a garantia na própria Constituição espanhola, ele vai e dissolve o parlamento. Então, está aqui no artigo 62, né, que o rei tem a possibilidade, né, de convocar e dissolver as Cortes Gerais e convocar eleições aos termos previstos na Constituição. Então, é um poder moderador de uma crise que era provocada pelo legislativo espanhol, que não se decidia pelo seu primeiro-ministro. A Constituição japonesa também traz essa figura também de poder moderador na questão no artigo 7º da Constituição japonesa. Ele vai falar da dissolução da Casa dos Representantes. Ou seja, a Constituição japonesa permite a dissolução do parlamento. A Constituição belga também tem a dissolução do parlamento também. Ou seja,
o poder de dissolver parlamento é muito ligado à, à monarquia, mas também em seguida se é feito o quê? Convoca novas eleições. Não se governa, como eu disse, não se governa sozinho. O rei não governa, na verdade. Ele simplesmente reina. E aqui, ao final, então, eu trago esse como conceito-chave, né? O Visconde do Uruguai, no ensaio de direito administrativo, ele diz sobre o poder moderador. O poder moderador não tem, por fim, nem tem nas suas atribuições meios para constituir nada novo. Não é poder ativo, ou seja, aquele poder ativo ele é exercido pelos poderes legislativo, executivo, judiciário. Então, ele não é poder ativo. Ele somente tem por fim conservar, moderar a nação, restabelecer o equilíbrio, manter a independência e a harmonia dos demais poderes. E que não poderia fazer se estivesse assemelhado, refundido e na dependência de um deles. Ou seja, o poder moderador, e a ideia de poder moderador é, sobretudo, o poder que tem que zela por todos os outros três poderes e evita as crises que ocorrem nos poderes. E a gente, pós, pós-monarquia, a gente viveu em constante crise, e eu até relembro algumas crises que nós tivemos recente, de poderes, como até a compra de votos, por exemplo, do parlamento, isso foi no mensalão, por exemplo, o petrolão, são dois exemplos de quebra de equilíbrio dos poderes, porque simplesmente o poder ele não exerce a sua atribuição em plena na vontade do povo, ele exerce na verdade simplesmente por corrupção, mecanismos de corrupção. Então há um desequilíbrio, e o desequilíbrio feito provocado pelo executivo e aceito pelo legislativo, né? Então era uma crise total, e o poder moderador poderia sim agir nessa crise institucional. E a gente vive em constante crise institucional, muitas vezes provocada pelo poder legislativo, com seus interesses, com suas barganhas, com seus interesses de aumento de emendas parlamentares. Então, é uma constante no Brasil, e vai ser talvez sempre uma constante essa questão dessas crises institucionais, né? O ciclo sem fim, né, de crises institucionais. Então, essa foi a ideia central, trazer aí um pouco do poder moderador. Eu agradeço, e depois voltamos aqui com o quarto encontro. Um abraço, boa noite.